Amém. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, Senhor, de culto a Ti. Nós escolhemos estar aqui, Senhor. Viemos entregar a Ti aquilo que temos de melhor. Aquilo que temos de mais precioso, que é o nosso ser, Senhor Deus, a Ti. Obrigado, Pai, fala conosco hoje, que possamos sair daqui, Senhor, com a Tua palavra no nosso coração, Senhor. E a Tua palavra diz para nós escondermos a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Fala conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Aleluia. Nós vamos hoje continuar, não é? O que nós estamos pregando durante mais de um mês já. Estamos falando sobre arrumando a nossa vida. Amém? Como arrumar a nossa vida? Como colocar em ordem a nossa vida? E nós estamos falando isso, já falamos muitas coisas. Já falamos sobre a ansiedade, já falamos sobre o estresse, já falamos sobre quem mais pode me ajudar? Falamos domingo passado. Quem lembra? Sobre sofrimento. Então já falamos muitas coisas. E hoje eu queria falar sobre algo que também gera desordem na nossa vida. Eu queria falar sobre a questão da falta de limites. Amém? Amém. Falta de limites, ou seja, não termos autocontrole. Não olharmos para as coisas que restringem a nossa vida e querermos ultrapassá-las, achando que aquilo não vai servir para nada. Mas como nós vamos ver hoje, esses limites, isso que é colocado como restrição muitas vezes na nossa vida, são situações que Deus permite para que isso nos traga a verdadeira situação, a verdadeira maneira de ver. Amém, queridos? Amém. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 7:19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Então, eu vou falar hoje com vocês sobre arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Você pode falar isso comigo? Arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Amém? Amém. Aleluia. Então, Romanos 7:19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Fala assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Acontece isso com você? Sim. Ou será que só acontece isso comigo? Hein, pastor Arnaldo? Acontece com vocês? Acontece com você isso, Elvis? Sim. Acontece com você, Júnior? Acontece isso conosco. Aquilo que nós não queremos fazer, nós fazemos. Olha o que fala numa outra versão. Numa outra versão da Bíblia, fala assim, na King James, que é uma versão também da Palavra de Deus, fala assim, ó: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. King James atualizado. Numa outra versão desse mesmo texto,
fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E numa outra versão, fala assim, na versão da Bíblia, da tradução na linguagem de hoje, fala assim: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse é o que eu faço. Então essas versões, elas trazem uma amplitude daquilo que Deus revela através do apóstolo Paulo para nós. Ou seja, o que eu queria que você entendesse é o seguinte: isso que você acha que está fazendo e não consegue parar de fazer, isso não acontece só com você. Você não está sozinho. Amém? O importante é nós sabermos que nós não precisamos ficar vivendo dessa forma. Nós podemos mudar, se nós deixarmos o Espírito de Deus agir em nossa vida. Amém? Nós estamos vivendo a Copa do Mundo, é isso, gente? Amém? O Brasil vai jogar quarta-feira. Não é isso? O pessoal vai sair mais cedo? Sofrer mais um pouco. É isso? Então, estamos vivendo um clima de Copa do Mundo, não é? Futebol é gostoso de ver? É gostoso de ver jogar futebol? É gostoso, não é? Mesmo aqueles que não sabem jogar, que não são bons, como o Pedro, né? Que não têm essas habilidades todas, que não é um bom goleiro como o Roberto, né? É gostoso ver o pessoal correndo atrás da bola, não é? É gostoso. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Imagina um jogo de futebol que não tivesse aquelas bordas que definem o campo de futebol. Aquela lista, né? Aquelas retas brancas que definem aquele retângulo, né? Que é o campo de futebol. Imagina. Ou então, imagine um jogo de futebol que não existisse falta. O pessoal podia fazer o que quisesse. Imagina isso. Imagina um jogo em que não houvesse impedimento. Ih, aí é bom, né? Aí ia ser bom. O impedimento, às vezes as pessoas reclamam, mas o impedimento é importante. Porque senão não tem jogo, gente. O que ia acontecer? Todo mundo ia ficar um na área do outro, esperando pingar uma bola lá e então ele chutava pro gol. Então não tinha jogo. Agora eu quero que você... Seria possível ter um bom jogo sem regras definidas? Não. Seria? Não. Não. Agora vamos sair do jogo de futebol. Vamos para o trânsito. Amém? Imagina você no trânsito, dirigindo, num lugar onde não houvesse semáforo, onde não houvesse preferenciais. Imagina. Seria possível dirigir de uma forma tranquila? Isso traria riscos de acidentes, mortes, danos materiais, congestionamentos, perda de tempo. Imagina você morando na Zona Leste, com todas essas coisas, a gente já se atrasa nos nossos compromissos. Imagina se não tivesse isso. Então, passando isso agora para a sociedade. Imagine uma sociedade totalmente sem regras e sem limites. Cada um faria o que quisesse. Cada um teria o que quisesse. Ninguém era dono de nada.
Imagina se seria possível se viver de forma civilizada em uma sociedade assim. Estou falando totalmente sem. Não estou falando parcialmente, como nós temos, mas totalmente sem. Seria impossível. Então, os limites, as regras, que aparentemente tiram a nossa liberdade, na verdade, elas organizam as nossas vidas para nós desfrutarmos a vida da melhor maneira. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então os limites e as regras são necessários. Eles precisam existir. E nós precisamos entender isso. Que nós precisamos viver. E entender e cumprir estas circunstâncias que Deus coloca sobre nós. E nós vamos ver hoje algumas coisas que aconteceram na vida de Davi, que trouxeram para ele graves problemas, justamente pelo fato dele não cumprir as circunstâncias que foram colocadas para ele, por ele não cumprir os limites que foram estabelecidos para ele. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 17. 2 Samuel 11, do versículo 1 até o versículo 17. Eu queria que você ficasse olhando esse texto, nós vamos usá-lo bastante. Você está com a folhinha, é importante você anotar algumas coisas que eu acredito que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Eu acredito que Deus vai falar com você hoje, de uma forma que você saia daqui com algumas diretrizes de Deus para você, porque está aqui na palavra de Deus, tá bom? Então esse texto aqui de 2 Samuel, eu não vou ler todo o texto, porque ele é um pouco longo, mas nós vamos usar alguns versículos desse texto para nós entendermos algumas coisas. Alguns limites que são colocados em nossas vidas e que Davi não entendeu. Por isso Davi se deu mal em algumas coisas. E é interessante isso, né, gente? Aqui, e nós sempre falamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? E Davi fez um monte de coisa errada. Então o que eu quero dizer para você? Ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Ser segundo o coração de Deus é ter a capacidade de reconhecer os erros e deixar o Espírito Santo agir e te transformar. Isso é ser segundo o coração de Deus. Amém? Isso é ser segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que você deve se conformar com o erro que você praticou ou pratica, não. Mas eu estou dizendo para você que isso é uma oportunidade para você deixar Deus lapidar você. Então olha aqui que interessante. Essa história, ela narra a história de um rei chamado Davi. E ele havia conquistado muitas cidades já. Eles estavam tomando posse da terra prometida. Lembra a terra prometida que Deus prometeu para Moisés? Que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó? Está se cumprindo agora com Davi. Davi está se apossando da terra. Está tomando algumas cidades ali em Canaã. E Davi era guerreiro. Davi era um homem guerreiro. E Davi gostava de ir para frente. Lembra que ele lutou com Golias? Com o gigante? Um homem de quase 3 metros de altura? Lembra? Esse era Davi. Esse era Davi. E Davi
esse homem se torna rei de Israel. E ele forma o exército, aquele exército começa a vencer várias nações. Israel se torna um país respeitado ali naquela região, um país que todo mundo temia, e ele agora é o rei, ele está tranquilo. E esse texto aqui narra uma situação de Davi. Fala aqui nesse texto que o povo de Deus havia ido lutar e havia ido guerrear. O exército estava em guerra. A nação de Israel estava em guerra. E os homens, a maioria era do exército, iam para a luta. Iam lutar. E aconteceu que todo mundo foi para a luta, todo mundo foi para a guerra, mas Davi, o rei, ele decide não ir. Eu acredito aqui, comigo mesmo, eu penso assim, eu acredito que ele pensou assim, bom, eu já fiz muito, eu já lutei demais, se essa nação é o que é porque eu estava na frente. Essas conquistas todas que nós tivemos, não sei se ele pensou muito bem nisso, mas talvez lá no fundo ele tenha pensado, dependeu de mim, eu precisava estar lá. Então, eu não vou dessa vez. E Davi fica no palácio, e a Bíblia fala uma coisa interessante, fala que Davi saiu um determinado dia, o povo estava na guerra, e Davi sai do terraço do palácio, e ele olha para as casas ao redor, e ele vê uma mulher, uma moça bonita, tomando banho, porque naquele tempo os locais de banho eram fora das casas. E aí ele vê aquela mulher chamada Batseba tomando banho, e ele a acha bonita, atraente. E aí o que ele faz? Ele é o rei. Davi é o rei. O que ele faz? Ele chama os seus servos e fala assim, vai buscar aquela mulher para mim, eu quero ela, chama ela aqui. E chamaram. E aí trouxeram Batseba vem, e os súditos dele falam assim, essa aqui é Batseba, ela é mulher de Urias, o Hitita, que o Hitita era um povo que vivia próximo ali de Israel. Então os hititas, eles foram tomados por Israel. Então os homens daquele tempo lá, então, se tornaram soldados também de Israel. É por isso que Urias está lutando por Israel. E ela então, essa mulher é casada. E Davi, não reconhecendo o limite que ele tinha, porque embora ele fosse rei, ele não poderia tomar aquela mulher como esposa, mas ele ultrapassa os limites e toma aquela mulher e tem um relacionamento com ela. E aí tudo bem, terminou o relacionamento, o dia terminou, Batseba vai embora para casa, e para Davi estava tudo bem. Ninguém sabe, ninguém está sabendo de nada. Então, passando alguns meses, chega uma notícia para Davi. Batseba mandou dizer para ele assim, eu estou grávida. Vocês já leram essa história? Fala para ele assim, eu estou grávida. Davi se desespera. E ele não sabe o que fazer. E então Davi começa a arquitetar soluções. Mais ou menos igual a gente faz. Faz coisas que não deve e depois ficamos procurando resolver. De algum jeito.
De alguma forma, ficamos lá tentando de algum jeito tapar o sol com a peneira. É isso que Davi fez. A Bíblia diz então que Davi tenta, arquiteta alguns planos. Primeiro, ele fala assim: bom, Urias ele é um soldado e nós estamos em guerra. E isso fica bem claro nesse texto. E Davi fala assim: então, bom, então eu vou colocar Urias na frente da batalha. Eu vou colocar Urias bem na frente. E o texto fala exatamente isso. Fala assim, ó, eu vou colocar Urias no lugar aonde a batalha está mais forte, onde os guerreiros são mais violentos, para que Urias morra. É isso que Davi faz. E sabe o que acontece? Ele vai. Urias fica lá e não acontece nada, ele não morre. Então Davi faz o quê? Chama Urias, manda uma carta para Urias e fala assim: ó, Urias, vem para cá, vem para o meu palácio. Provavelmente Urias ficou espantado, com o rei me chamando, não é? O rei me chamando. Eu acho que deve ser uma promoção, né? Acho que ele pensou isso. Aí, quando Urias chega no palácio, Davi fala para ele assim: olha, Urias, você luta muito. Davi era um político, né? Além de guerreiro, era político. Ele fala assim: olha, Urias, você tem feito muito aqui, você tem lutado muito. Então, olha, Urias, fica aqui no palácio, fica aqui em Israel. Você não precisa mais, nessa luta que vai ter agora, essa próxima guerra que vai ter, você não precisa ir. Fica aqui. Por quê? Qual era a intenção? A intenção era que Urias, ficando em casa, ficando em Israel, fosse para casa e, lógico, estaria com a sua esposa. Então, estaria justificada a gravidez da esposa. Só que sabe o que Urias fez? Sabe o que Urias fez? O hitita, aquele que não era israelita, mas que temia a Deus. Sabe o que ele fez? Ele dormiu junto com os soldados de Davi. E ele falou e aí os soldados falaram assim: Davi, Urias, aquele que você mandou que voltasse, ele ficou aqui conosco. Ele não foi para casa. Então Davi entrou em pânico. Ele não sabia mais o que fazer. Aí ele pega e fala assim: bom, Urias, vem aqui. Aí ele manda o comandante, chama o comandante Joabe e fala assim para Joabe: Joabe, coloca Urias no pior lugar das batalhas que nós vamos ter. Coloque Urias no lugar mais terrível das batalhas, porque eu quero que Urias morra. Aí sabe o que acontece? Urias vai para a luta. Essa batalha realmente é muito sangrenta. O povo de Israel vence a batalha, mas Urias morre. Amém? Aí Davi pensou que estava tudo bem. Davi achou assim: bom, resolvi o meu problema. Às vezes a gente acha que resolveu o problema. E Davi achava que tinha resolvido o problema. Mas aí, antes de eu chegar na segunda parte e mostrar para você que o problema não tinha sido resolvido, eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui nos limites que Davi ultrapassou. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, fala assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra,
Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Por que Davi permaneceu em Jerusalém? Porque ele transgride aí o primeiro princípio. O primeiro princípio dos limites que ele não deveria ter transgredido. Ele transmite os limites da humildade. Humildade. Davi transgride os limites da simplicidade. Olha aqui. Davi era um homem de guerra, como eu falei. Davi era famoso por ter conquistado muitas coisas já, por ter vencido Golias. Então, olha, pensa comigo. A presença de Davi, só a presença de Davi, junto com o exército, trazia motivação para aquele exército vencer. Amém? No time do Brasil, simplesmente a presença do Neymar, ele pode não fazer nada, mas a presença dele traz estímulo. E aí, esse homem que era aqueles em quem os soldados se espelhavam, ele não vai para a batalha, ele fica em casa. Para quê? Para usufruir do status que ele já tinha usufruído, conquistado. Ele sai daquela condição de que ele também é responsável, e ele se coloca acima e pensa assim: bom, eu não preciso estar junto com essas pessoas. Então Davi ultrapassa essa questão da humildade. E sabe, queridos, todos os dias, você e eu, todos os dias, nós estamos a um passo da queda na nossa vida. Todos os dias. Todos os dias que você sai para trabalhar, ou que você, se não estiver trabalhando, que você está fazendo as suas atividades, sejam elas quais forem, todos os dias, nós podemos cair, se nós perdermos a modéstia na nossa vida, se nós perdermos a submissão, acharmos que nós não temos que responder, não temos que dar satisfação para ninguém. Ou então, se você perde a simplicidade na sua vida, se você perde a naturalidade, se você perde a despretensão, ou se você perde a singeleza, ou se você perde o desejo de obedecer, todos nós estamos sujeitos a cair como Davi caiu. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Olha o que a Bíblia fala para você, para mim. Ela fala assim: olha, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele começa a cair, ele começa a despencar na sua vida, ele começa a perder os limites aqui, com a questão da humildade. Um outro ponto que acontece com Davi está aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, versículos 2 e 3. 2 Samuel 11, 2 e 3. Fala assim: uma tarde Davi levantou-se da cama
foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Etita. Então, como eu falei, o exército guerreando e Davi deitado. E olha que interessante. Olha que interessante. Volta ao versículo 2. Lê para mim aqui, gente, o começo. Ou seja, ele ficou dormindo até tarde, até de tarde. Você entende? Ele não levantou de manhã. Ele ficou na boa. De boa e na boa. Até de tarde. Deitado. Sem fazer nada. Sem uma atividade. O que você acha que vai acontecer na cabeça de alguém? Coisa boa? Não. Então, veja bem. E além de... Depois se levantou. Aí foi passear. Aqui está falando. Ele foi passear no terraço. O povo, o exército se matando. E Davi deitado e depois passeando. É isso que aconteceu com Davi. Ou seja, Davi, ele dá espaço para a imaginação inclinada para o pecado agir na vida dele. Olha o que fala a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha o que fala. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Irmãos, a verdadeira batalha da sua vida ocorre aqui na sua mente. Vou repetir para ficar bem gravado para você. A verdadeira guerra da sua vida não é o seu trabalho. A verdadeira batalha na sua vida está na sua mente. O que você vai fazer e como você vai agir. Amém? Olha, se você ficar deitado, sem fazer nada, passeando, só vai aparecer bobagem na sua mente. Só vai aparecer besteira na sua mente. Então, o que Davi fez? Davi deu espaço para que a sua natureza carnal, todos nós temos uma natureza humana, todos nós, irmãos. Não tem ninguém que não tenha, todo ser humano tem. E essa natureza, a Bíblia fala que ela decaiu. Quando o homem peca no Éden, essa natureza humana decai. Então se torna propensa ao pecado. Então, essa batalha que acontece nas nossas vidas, nós temos que procurar vencer essas batalhas. E como que nós vamos vencer essa batalha? Está escrito aqui, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Ou seja, o que vai fazer você vencer essas batalhas que acontecem na sua vida é você depender de Deus. Você pode repetir isso comigo? O que vai fazer com que eu vença as batalhas na minha mente é a minha dependência de Deus. Amém? Não é você ser super espiritual, não é você saber versículo de cor, não é, isso é bom, isso ajuda, mas você precisa depender do Espírito Santo na sua vida para você vencer.
Não tem outra forma. Então isso é importante. Um outro aspecto que aconteceu com Davi está lá em 2 Samuel, versículos 4 e 5. Aí na folhinha, não é o 2 aí, você coloca: ultrapassa os limites do bom senso. Amém? Do bom senso. 2 Timóteo 11, 4 e 5. Olha o que acontece. Davi mandou que a trouxesse. Quem? Batseba. E se deitou com ela, se relacionou, teve relações sexuais com Batseba, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Olha como a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Amém? A Bíblia não fica omitindo coisas. Foi isso que aconteceu. E depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O que aconteceu com Davi aqui? Ele ultrapassa os limites da razão. Razão, entendimento. Ele ultrapassa isso. Porque o que era mais lógico? Ele sabia que aquela mulher era casada. Então, o que ele faria? Batseba, volta para casa. Isso é a razão. Mas sabe de uma coisa, gente? O pecado, ele emburrece. Sim. Amém? Amém. Eu vou repetir. O pecado emburrece. Ele diminui a nossa capacidade de reflexão e de análise. Não acontece isso com a gente. A gente sabe que é errado, a gente sabe que não deve fazer, a gente sabe que não deve agir daquela maneira, mas a gente age. A gente faz de forma burra aquilo que nós não deveríamos fazer. A nossa visão, ela se embaça pelo desejo da nossa emoção. E nós deixamos aquilo dominar a gente. Foi isso que aconteceu com Davi. Isso aí. Não sei se aconteceu já alguma vez com vocês. Já? Algumas vezes. Não estou falando do que aconteceu especificamente com Davi, mas em alguma área. Acontece. A gente se deixa dominar pela emoção do momento. Não é? É comum você ver pessoas fazerem coisas absurdas e depois falar assim: não sei por que eu fiz isso. Não é? Porque o pecado emborrece. O pecado emborrece. Olha o que fala aqui em Provérbios 23, 31 e 32. Então, pensando nisso que o pecado emborrece, se você peca, você é o quê? Eu não quero falar isso para você, mas pecado emborrece. Se eu peco, eu sou o quê? Somos. Porque a gente age não de acordo com a razão, com o certo, nós agimos de acordo com a nossa emoção. Olha o que fala aqui Provérbios 23, 31 e 32. Que interessante isso. Provérbios 23, 31 e 32. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá. Não Se deixa cair pelo caminho quando está vermelho, quando se estima no colo e some suavemente. Amém? Ou seja, aquele momento ali. Querido, quando você perceber que você está num momento de
de tentação, de atração irresistível, desvie o olhar. É isso mesmo. Davi deveria ter feito isso. Ele olhou Batseba, era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, mas ele deveria ter desviado o olhar. Ele não desviou. E aí trouxe consequências na vida dele. Sabe, às vezes nós estamos vivendo consequências de momentos que nós não desviamos o olhar, seja ele em qualquer que seja a área. E nós estamos vivendo hoje consequências disso. Geralmente, a bagunça que essas situações de não ter limites acontecem em nossa vida, geralmente elas envolvem outras pessoas. Não fica só você enrolado, você enrola os outros. Olha aqui. Davi perdeu o limite da razão. E aí, ele envolve no seu problema Batseba. Ele envolve no seu problema Urias, que é o esposo de Batseba. Ele envolve no seu problema o filho que nasceu, o recém-nascido, nasceu e morreu. Ele envolve no seu problema o comandante Joabe do exército. E ele envolve no seu problema o governo, porque provavelmente todos os conselheiros ficaram sabendo o que Davi fez. Então a nossa burrice do pecado, ela faz com que outras pessoas sejam afetadas. Talvez na sua casa, seus filhos estejam sendo afetados por conta do pecado. Talvez a sua esposa, talvez o seu esposo, talvez pessoas que estão perto de você foram afetados. Então, essa questão de ultrapassar os limites e não conseguir se conter, não agir pela razão, traz problemas para outras pessoas também. Amém? Outro ponto que eu queria falar com você, 2 Samuel 11, de 6 a 8. 2 Samuel 11, 6 a 8. Eu queria que alguém lesse para mim. Pastor Arnaldo, pode ler para a gente, bem forte? O pastor tem a voz forte. Lê aí, pastor. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. 7. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio logo e foi mandado um presente da parte do rei. Terminou? Sim. Amém. Então, o que Davi faz? Na folha no 4 aí, você pode colocar: ultrapassa os limites da integridade. Integridade. Integridade significa inteiro. Inteiro. Não parcial. Davi, ele tenta, nesse momento aqui, de todas as maneiras, solucionar o problema do jeito que ele acha que deveria fazer. Talvez você esteja na sua vida tentando solucionar situações, encobrir situações que foram feitas e precisam ser
olhadas na raiz do problema. Davi tentou passar um pano. Já ouviu essa expressão? O móvel todo sujo e a pessoa vai e passa um paninho, só para... É dando quebra-galho. Vou dar uma carioca, né? Tem gente que fica querendo passar um paninho na vida. Deus não quer paninho, Deus quer transformação, Deus quer mudança. É isso que Deus quer. Deus quer mudança. Então ele tenta dar um jeitinho, não enfrentar as consequências do problema. Só que uma coisa, ele cria mais problemas, e é isso que acontece. Quando a gente, se nós quisermos resolver o problema, não tente ficar fazendo coisas paliativas, porque isso vai criar mais problemas, mais problemas. Então Davi, ele tenta resolver sem considerar a causa real do problema. Qual era o problema? O problema era que ele tinha tido relações ilícitas. Esse era o problema. E ele deveria chegar diante do sacerdote e falar. Mas ele ficou tentando remediar. E as tentativas dele fracassaram. Sempre fracassam. Sempre. Ele tentou comprar Urias com presentinho, tentou comprar Urias com uns dias de folga e não deu certo. Às vezes a gente tenta comprar algumas coisas na nossa vida, mas não dão certo. Porque Deus quer que seja tratado na raiz do problema. Na raiz. Olha, a integridade de Urias impediu que o plano de Davi desse certo. Que coisa. Olha o que fala aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá. Tudo façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Então, seja íntegro no seu trabalho. Íntegro. Não estou falando só em questão de honestidade. Isso é óbvio. Eu estou falando de integridade no sentido de estar inteiro. Esteja inteiro no seu trabalho. O seu patrão te paga 8 horas de trabalho. Trabalhe 8 horas. Não fique arrumando jeitinho para roubar o tempo lá no trabalho. Esteja por inteiro, seja íntegro lá. Seja íntegro na sua casa, com a sua família. E seja inteiramente lá. No tempo que você estiver com a sua esposa, com os seus filhos, esteja de verdade lá. Não fique só presente fisicamente e ausente, pensando em outras coisas, olhando para outras coisas. Esteja de verdade ali com a sua família, com os seus filhos. Deus quer isso de nós. Deus queria isso de Davi. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Amém? Eu estou sendo muito duro? Não? Amém. Que alívio, que bom. Um outro ponto que eu queria falar com você hoje está em 2 Samuel 11, de 14 a 16.
2 Samuel 11, de 14 a 16. Eu queria que o Rick lesse para a gente. 2 Samuel 11, de 14 a 16. Pode ler para a gente, Rick? De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Ela escreveu: ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Terminou? Que coisa terrível que Davi fez, hein, gente? Para que ele fala isso para o comandante. Eu quero que você coloque ele lá, porque eu quero que ele morra. E depois o profeta, nós vamos ver na segunda parte disso, nós vamos ver que o profeta fala para ele, que Deus fala para Davi. Mas aqui, ó, então, Davi, ele ultrapassa os limites do caráter. Tá bom? Então você pode colocar aí, do caráter. Davi se aprofunda no erro ainda mais. Tentando resolver, ele vai se afundando. É como, vocês já viram aqueles filmes de areia movediça? Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. E é isso que acontece na vida da gente. Quando a gente ultrapassa os limites, a gente vai tentando se debater, vai cada vez mais entrando, se afundando, cada vez mais se envolvendo, cada vez mais entrando no pecado, cada vez mais sendo iludido por Satanás. Cada vez mais. Então, ele se torna obstinado. Davi se torna obstinado. Eu tenho que resolver a situação de qualquer jeito, no peito e na raça, eu vou resolver. Se precisar matar, eu mato, mas eu vou resolver. Eu vou fazer. Obstinadamente. Às vezes a gente é obstinado na vida. Eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Se eu não fizer, quem vai fazer? Deus. E Davi estava dessa forma. Davi, ele não levava em consideração mais os princípios, leis, moral, Deus. Não levava nada em consideração. Nada. Nada. Olha o que fala aqui em Romanos 5,4. Fala assim, ó. A perseverança, ele está falando de vários atributos que uma pessoa deve ter. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Então você precisa ter um caráter semelhante ao de Jesus. Amém. Caráter aprovado. Amém? Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Não. Jesus era plenamente homem. Jesus poderia pecar. Se ele não pudesse pecar, por que ele foi tentado? Precisa. O diabo não ia perder tempo. Então o seu caráter deve se espelhar em Jesus. Amém, gente? Amém. Como Jesus agiria nessa venda que eu fiz? Como Jesus agiria nessa compra? Nesse negócio? Nessa amizade? Como Jesus
Jesus agiria como com o filho, com a filha. É assim. É assim que a gente tem que pensar. Amém? Davi ultrapassou os limites do caráter e ele se esparramou no pecado e deixou Satanás fazer a festa. Foi isso que ele fez. Eu fico imaginando Davi esfregando a mão e falando assim: bom, Urias morreu, agora. Beleza. Né? Parecia que tudo tinha dado certo. Mas não deu certo. Não deu certo. A bagunça continuava na sua vida embaixo do tapete. Não adianta levar para baixo do tapete, está lá. Amém? Mas a gente tem uma boa notícia aqui. Eu quero terminar a mensagem com uma boa notícia para você. E para mim. A boa notícia é que a ordem é restabelecida na vida de Davi. Amém? E eu queria falar para você aqui como que aconteceu isso. Como que essa bagunça que a falta de limites trouxe para Davi, como que ela foi arrumada? Foi pela intervenção soberana de Deus na vida de Davi. E eu queria então aqui ir para aquela segunda parte que eu te falei. 2 Samuel capítulo 12. Vamos lá. 2 Samuel 12. Pode colocar? 12. Glória a Deus. Bom, Davi esfregando a mão, tá tudo bem, beleza, deu certo, meu plano deu certo. Aí bate na porta do palácio o profeta Natan. O profeta Natan bate e fala: eu quero falar com o rei Davi. Quem quer falar com o rei Davi? O profeta. E os reis, perante Deus, eram subordinados aos profetas, porque eles falavam de Deus. Acompanha comigo isso. E Natan chega para Davi. Davi, tudo bem? Como está? Tudo ótimo. Vitórias. Quantas vitórias, Natan? Jeová está sendo honrado. Natan, é mesmo? É mesmo o rei Davi? Sim. Vitórias contra os amonitas. Destruição total. É mesmo, Davi? Jeová me mandou aqui falar com você. Davi, é mesmo? É. Aí Natan começa a contar uma historinha para Davi. Ele fala assim: rei, me ajuda em uma coisa. Eu queria que você me ajudasse. Isso aqui está no capítulo 12. Eu queria que você me ajudasse em uma coisa. Aí ele começa a contar essa história que eu queria ler para vocês. 1 Samuel capítulo 12. A partir do versículo 1. Fala assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha,
senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã. E continuou: assim diz o Senhor de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Deus falou para Davi: Davi, tem sujeira embaixo do seu tapete. Talvez ninguém tenha visto, mas eu vi. Então, como que a ordem é restabelecida na vida de Davi? Primeiro, Davi envia o profeta. E o que o profeta fazia? Falava o que Deus queria. A palavra de Deus está hoje aqui, para mim e para você. Ela está sendo dita para nós. A profecia está sendo dada. É isso que está sendo feito aqui. Então Deus envia a profecia para nós. E Ele espera que nós tomemos uma posição diante daquilo que Ele está falando. Então, como que as coisas se acertam na vida de Davi? Ele é confrontado pela palavra que Deus trouxe. Então, amado irmão, não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. E essa palavra é para mim também. Mas o que eu quero falar para nós? Deixe-se confrontar pela palavra de Deus. Não fique pensando: isso não é para mim, isso não serve para mim. Pense: será que Deus quer falar alguma coisa comigo hoje? Alguma coisa. Será que eu preciso acertar alguma coisa, consertar algo? Então hoje é o momento, agora é a hora. Davi fez isso. Quando Natã fala isso, Davi cai em prantos. Então, uma coisa que Davi fez, se deixou confrontar pela palavra de Deus. E uma outra atitude de Davi, ele reconhece o erro. Olha o que fala aqui em 2 Samuel 12, 13. Davi fala assim: pequei contra o Senhor. Nessa hora Davi tira o tapete e fala: está aqui, está a sujeira aqui. Querido irmão,
Hoje é tempo, e Deus quer trazer isso para nós hoje. Tempo de arrumar. Chega de tentar fazer do seu jeito, do nosso jeito. De tentar passar o pano. Vamos deixar Deus agir. Deus quer agir na sua vida. Quando nós vemos a história de Davi, nós vemos que Deus perdoa Davi. E esse pecado aqui era digno de morte. Mas Deus perdoa. Amém? Eu quero te dizer, e falando isso, olhando para você, mas como que você tivesse um espelho e refletindo em mim. Eu quero te dizer que Deus perdoa você. Basta você se deixar confrontar por essa palavra. Reconhecer e colocar diante do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Glória a Deus. Talvez você tenha extrapolado os limites aí na sua vida. E isso trouxe um monte de problemas. Então, querido irmão, conserte agora. Fale com Deus. Ore. Faça como Davi fez. Senhor, eu errei. Eu pequei contra ti. Mas eu estou aqui. Estou disposto a resolver essa situação. Coloca isso diante do Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo essa palavra tão profunda e tão tocante que o teu servo viveu. E ao escutar essas histórias de Davi, a gente começa a pensar nas nossas histórias. E nós queremos, Pai, nessa noite, colocar diante de Ti. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, dê-nos a oportunidade de um recomeço. Senhor, que possamos reconhecer os limites que são colocados na nossa vida e não extrapolarmos isso. Senhor, ajuda-nos a viver no padrão de Jesus. Nós precisamos de Ti para isso, Senhor. Precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a viver assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Poder e está presente aqui. Vem curar, libertar, visitar. Glória a Deus. Vamos ter pés. Estende suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo hoje e para todo sempre. Que esta semana, Senhor, nós possamos viver a tua cura, a tua restauração, Senhor. Que essa palavra viva, que ela queime, Senhor Deus, em nosso coração, Pai. E que produza, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que te agrada, Pai. Espírito Santo de Deus, cumpre, Senhor, a tua vontade. Faça a sua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que
cada dia mais e mais venhamos a diminuir e que tu cresça, Senhor Deus, ó Pai, na vida e no coração, Senhor Deus, dos teus servos. Pai, que teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve de palmas ao Senhor. Abraço, irmão.